Aleluia. Amém? Abre a tua palavra lá. Glória a Deus. Lá no livro de Juízes, capítulo 7. Aliás, vamos abrir primeiro em Gênesis 30, depois a gente vai para Juízes, amém? Gênesis 30, aleluia. Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre as estratégias de fé que o Senhor coloca na nossa vida, amém? Que o Senhor faz a gente viver para que a promessa do Senhor se cumpra, amém? Amém. Quem veio buscar estratégia de fé nessa noite? Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 30, a partir do verso 25. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, como Raquel deu a luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres, os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora eu tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como cresceu o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre os cordeiros será tido por furtado. Então disse Labão: está bem, que seja conforme a tua palavra. Separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou, e nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para os listrados e para todo o negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separado do rebanho de Labão. E sucedeu que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas dos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos e servos, camelos e jumentas. Amém? Amados, eu costumo falar que Jacó, ele é uma figura bem parecida com todos nós. Porque Jacó, ele começou a caminhada dele desde a hora que ele nasceu, querendo passar na frente do seu irmão Esaú, querendo ser um trapaceiro. Ele enganou,
ele mentiu, ele passou por muitos estágios na vida dele. Mas chegou um tempo em que que Jacó foi para a casa de Labão. E quando ele chegou lá na casa de Labão, o que foi que aconteceu? A mesma semente que ele tinha plantado durante aquele percurso da vida dele, ele colheu na casa de Labão. Porque Labão, seu sogro, enganou ele durante 14 anos. Porque Jacó era apaixonado por Raquel. Só que Labão, no dia das núpcias, ele disse: olha, você vai trabalhar 7 anos por Raquel. Aí Labão trabalhou 7 anos por Raquel. Isso é um amor, né? Boa coisa linda, aprendam, viu, homens? O homem trabalhar 7 anos só para ter uma mulher, porque amava aquela mulher, ainda mais de graça, e se visse pesado. Então, quando chegou na noite de núpcias, o que foi que aconteceu? Labão, ao invés de dar Raquel, deu a sua outra filha mais velha. E Jacó se deitou com a filha mais velha. E ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel, porque ele amava Raquel, ele queria Raquel todo jeito. Mas o que é que acontece? Lá nas terras de Labão, Jacó colheu o fruto de todo engano, de toda trapaça que ele fez na casa do seu pai, com seu irmão Esaú. Mas chegou um tempo, irmãos, que Jacó começou a se reconciliar com Deus. A palavra do Senhor está dizendo aqui que foi quando Jacó teve José, né? E nós já conhecemos a história de José. José foi um dos filhos preferidos de Jacó, e ainda mais filho da mulher que Jacó amava. Então ali Jacó já tinha passado por tantas coisas ali nas terras de Labão, e ele disse: olha, Labão, eu quero ir embora. Eu quero ir para a minha terra, eu quero ficar lá perto da minha parentela, deixa eu ir embora. Eu já trabalhei tanto por você, já lhe enriqueci. Ele não só trabalhou, mas ele deixou o seu sogro rico. E nada mais justo do que ele querer, como ele disse aqui, né, na palavra: será que eu não posso agora trabalhar pela minha casa, pela minha família? Então, quando ele decide cuidar da vida dele, quando ele decide tomar uma decisão, ajustar a vida dele, consertar a vida dele, o que é que acontece? Labão diz: não, eu não quero que você vá, porque eu tenho experimentado naquilo que é o caminho que o Senhor está querendo que você prossiga. Então hoje, o Senhor falava exatamente isso comigo: filha, é preciso dar caminhos maiores. É preciso você se desprender de coisas, porque mulher, ela geralmente tem essa vivência de querer deixar todos a casa confortável, né? Chegar a hora do almoço, ter a comida dos filhos, do marido, deixar sempre a casa arrumada, as roupas lavadas, tudo dobrado. E mulher, ela é mais assim, porque ela fica dentro de casa e ela que governa a sua casa, ela que edifica a sua casa. Mas chega uma hora que o Senhor está dizendo assim: olha, você já abençoou todos aqui, mas agora eu quero que você dê um passo maior, porque eu quero te colocar num lugar maior, e aqueles que estão com você vão ser abençoados com uma dupla bênção, com uma bênção maior. E ali Labão faz uma proposta: não vá, fica aqui comigo. Mas Jacó, ele estava tão decidido naquilo que ele queria para a vida dele, que aquela bênção ele queria multiplicar na casa dele, com a família dele, com tudo aquilo que o Senhor já tinha dentro dele, que ele tem uma estratégia de fé. Diga: estratégia de fé. E só temos como ter estratégia de fé, irmãos, se nós andamos com o Senhor. Se nós fizermos como Jacó. Jacó, ele pede perdão ao Senhor, ele se arrepende dos seus pecados, ele decide mudar a vida dele. E quando ele decide mudar a vida dele, o Senhor dá uma estratégia de fé. E essa estratégia de fé está ligada à prosperidade e libertação. Eu achei muito interessante isso, porque o Senhor abriu os meus olhos mostrando
Deus e a gente passa pelos processos, das consequências, dos erros que nós fizemos no passado, e que diante do Senhor, o Senhor já sabe que a gente passou por aquele processo, que aquela semeadura errada que a gente fez, a gente já colheu ela e já passou, e agora você está querendo ter uma nova vida. Vai chegar uma estratégia de fé na tua cabeça, no teu coração, que não vai ser apenas algo que vai ser só imaginário, mas vai ser algo que vai vir para a tua mente e vai vir diante dos teus olhos, vai se manifestar diante dos teus olhos. E foi exatamente isso que aconteceu com Jacó, quando ele decidiu mudar. Diga, mudar. Quando nós decidimos mudar, irmãos, verdadeiramente, tem coisas que você vai diante do Senhor e diz: mas Senhor, por que eu não consigo conquistar coisas com a facilidade que pessoas que às vezes estão ao meu lado conseguem? Aí hoje o Senhor está dizendo assim: olha, você precisa aceitar a mudança real na sua vida. E a mudança real na vida de Jacó foi arrependimento. A mudança real na vida de Jacó foi olhar e ver que ele enganou, que ele trapaceou, que ele foi uma pessoa que foi mal para ele, porque ele teve que fugir da casa dele, ele saiu forasteiro, ele teve que sair porque o irmão dele, próprio irmão, gêmeo, queria matar ele, porque ele enganou o seu irmão a vida toda. Ele foi um trapaceiro, ele tinha inveja do seu irmão, e ele sempre queria passar por cima do seu irmão. Ele não media esforços, inclusive para roubar a bênção da primogenitura, que era uma coisa que para os judeus era uma das coisas mais importantes para um homem, era ter a bênção do seu pai, a bênção da primogenitura. E ele trapaceou e conseguiu ter essa bênção da primogenitura. E a palavra do Senhor diz que ainda que seu irmão Esaú se arrependesse por cair na trapaça dele, ainda que com lágrimas, tentou pegar a primogenitura de novo, não conseguiu. Então Jacó, ele passou por muitas coisas até ele chegar lá na casa de Labão. E quando ele passou por todos esses processos, 14 anos orando por uma mulher que ele amava, de graça, passando humilhação lá na casa do sogro dele, o sogro dele prendendo ele, mas chegou um momento que no coração dele, ele decidiu mudar. Ele decidiu ir embora daquele lugar que, querendo ou não, era um cativeiro para ele. Por quê? Porque ele estava vendo o seu sogro prosperar, toda a riqueza que estava chegando na vida do seu sogro, tudo que estava crescendo ali, porque Deus era com ele, não era porque Deus era com o sogro. A palavra está dizendo aqui, porque Deus era com Jacó. Aí às vezes, irmãos, a gente tem essa bênção na nossa vida, que está precisando somente despertar através de uma mudança nossa. E que quando a gente mudar, o que é que vai acontecer? Vai despertar as estratégias de fé. E essas estratégias de fé vai fazer a gente prosperar, vai fazer a gente ser liberto, vai fazer a gente ir para lugares e Deus trabalhar em nosso favor. E eu provo isso para você, porque quando Jacó teve essa estratégia, ele disse: olha, Labão, vamos fazer o seguinte, os cordeiros negros ficarão para mim, porque um cordeiro negro não tinha muito valor, ele tinha que ser branco. Então ele disse: olha, e as cabras e os bodes salpicados e malhados, eu também quero para mim. O que nascer salpicado e malhado e negro, aí você me dá e eu vou embora com minha família. Mas quando o Senhor, ele tem um projeto na vida de um cristão, na vida de um filho, e essa pessoa já despertou para a bênção que Deus está querendo despertar, porque já está tudo pronto, que Deus está querendo fazer para nós, o que é que
vai acontecer? A gente vai ser mais próspero do que aqueles que a gente abençoou e prosperou por causa da nossa vida. Vai ser assim. Mas nós precisamos ter esse despertar da glória de Deus dentro de nós. E Labão achou bom. E ele disse: está bem, que seja conforme a tua palavra. Por quê? Porque os bodes e as cabras salpicadas e malhadas não tinham muito valor para ele. As ovelhas negras não tinham muito valor para ele. Mas o que foi que aconteceu? Jacó pegou varas verdes de álamo e de aveleira, de castanheiro, descascou nela riscas brancas, descobrindo a brancura das varas, e pôs essas varas descascadas de frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de água. Quando o rebanho vinha beber para que concebesse, aonde os rebanhos vinham beber para que concebessem, quando vinham beber, e concebiam os rebanhos diante das varas e das ovelhas, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Aí, o que é que a gente entende com isso? Se você tem uma estratégia de fé no teu coração, porque você já decidiu mudar, você já decidiu seguir um novo rumo com a tua casa, com a tua família, e esse rumo é o quê? Não, eu agora quero ver minha casa próspera, eu agora quero ver a minha família que eu construí, vivendo com o melhor dessa terra. Aí quando chega esse desejo no teu coração, essa estratégia no teu coração, você vai fazer o quê? Vai fazer como Jacó. Jacó teve a ideia. Essa ideia só podia ser do céu, minha gente. Descascou vara, tirou aquela brancura. Quando a gente tira assim a cana, né? Aquelas varazinhas, não fica branco. Ele descascou aquilo e fez listra. E colocou na cocheira onde as cabras e as ovelhas iam beber água. Quando eles iam beber água, eles viam listras. Então, se o Senhor te trouxe até aqui hoje, e você está com esse desejo no teu coração, de ver tua casa transformada, de ver tua vida mudada, da prosperidade real do Senhor, a bênção verdadeira do Senhor, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E você quer que isso se manifeste na tua vida? O Senhor está dizendo assim: coloca no lugar de destaque, aonde está o... Eu vou estar confirmando que você é próspero, que você é abençoado, que tudo vai bem a respeito da tua vida, que tudo coopera para o bem da tua vida. Mas para que isso aconteça, é preciso estar no campo da visão da tua fé. E o que é que acontecia, gente? As ovelhas não só bebiam, elas cruzavam na frente das varas salpicadas e cortadas ali que Jacó tinha colocado. Você já viu uma ovelha, uma cabra, um boi ou um bicho bebendo água, comendo e cruzando? Isso é coisa de Deus. Porque o Senhor sabia que enquanto aqueles animais estavam ali concebendo, eles estavam olhando para a visão do céu, que Jacó já tinha confessado com a sua palavra, e o que estava na terra tinha que se dobrar ao governo celestial que saía da boca de Jacó. As coisas na terra precisam se dobrar ao governo celestial do reino de Deus que está em você. Mas para isso você precisa falar. Sabe por quê? Porque Labão, ele disse: está bem, e seja conforme a sua palavra. E hoje o Senhor está dizendo, muitas vezes a gente tem apenas uma palavra, mas a gente não une essa palavra que a gente já tem com uma estratégia do céu, com uma mudança real de vida, porque não tem como derramar vinho novo em odre velho, porque senão vai quebrar o vaso, nem tem como colocar remendo de pano velho em pano novo, porque senão vai se torcer. Imagine você comprar uma roupa bem bonita, bem chique, né, como Dona
Fátima. E ela pegar uma roupa velha que ela tem, cortar um pedaço e remendar na roupa bonita que ela tem. Nem destaca, porque as coisas de Deus é tudo novo, é tudo grande, é tudo com mudança, é tudo com transformação, é de degrau em degrau. Você está aqui, mas amanhã você já está em outro nível, é de acordo com a visão da tua fé. E hoje o Senhor quer mudar o campo da visão da nossa fé, para a gente poder olhar para aquilo que já está no nosso coração e lançar a palavra e aquilo ali ser gerado. As cabras estavam concebendo, ou seja, a visão de Jacó estava sendo gerada para nascer conforme a palavra que saiu da boca dele. E hoje o Senhor está dizendo: você quer ver gerado e nascido aquilo que você tem declarado? Coloque essa palavra no campo de visão da sua fé. Porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. E o crer, irmãos, está aqui dentro. Está aqui dentro de nós, está nas estratégias que o Espírito Santo de Deus, que caminha conosco, vai estar nos orientando. Mas para que você tenha uma estratégia de fé, é preciso você andar com o Senhor. Porque o próprio Labão, ele diz: tenho experimentado, Jacó, que o Senhor me abençoa por amor de ti. E tantas pessoas são abençoadas na nossa família. Irmãos, não é querendo ser arrogante, mas isso é uma certeza de fé. Que eu vejo que nessa pandemia, nós aqui da igreja do Amaragi, e Deus é tão maravilhoso que me coloca perto de mulheres de fé, de Dona Fátima, de Grace, porque quando a fé da gente está querendo esmorecer, aí uma levanta a outra. E nessa pandemia toda, irmãos, o Senhor não tragou ninguém da nossa família por amor de nós. É por amor de nós. Assim como Deus olhava para Jacó e dizia: eu não vou tocar, eu vou abençoar esse povo aqui que está ao redor de Jacó, porque eu amo Jacó. Sabe por quê? Porque Deus via que o coração de Jacó era arrependido. Ele via que Jacó tinha feito tanta besteira na vida, mas era arrependido. Do mesmo jeito de Davi. A palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi tinha feito muita besteira, tinha errado muito, porque nós somos humanos sim. Mas nem Jacó, nem Davi ficou preso no erro no passado. Eles avançaram. E sabe como é que o cristão avança? De joelhos, confessando o seu pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Esse é o avanço do cristão, arrependimento. E por amor de nós, nenhum da nossa parentela foi tocado. E não vai ser. Nós vamos passar por isso até que estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo, até que passem todas as calamidades. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós e a nossa casa não seremos atingidos, porque o Senhor ama a mim e ama você. Aleluia! E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas dos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Ele era inteligente. Diga: quem anda com Jesus tem inteligência do céu. Por quê? Porque a inteligência de Jacó foi durante muito tempo na malícia dele. Não é verdade? Mas quando ele verdadeiramente decidiu mudar de vida, o que foi que aconteceu? A inteligência dele veio do céu. Quando aquele rebanho era mais forte, aí o que é que ele pegava? Pegava o rebanhozinho que era forte, botava de frente das varas, para que nascesse um rebanho que ia ser para ele forte. Então, quando nós andamos com o Senhor, quando nós temos estratégias de fé
celestial. Tudo que vai chegar na nossa vida vai ser bom e abundante. Amém. E eu te provo, sabe como? Porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Irmãos, nós andamos na superabundância de Deus. Não é só na abundância, é na superabundância de Deus. Nós devíamos entender qual o poder que nós temos. Mas a gente entenda esse poder que a gente tem no Senhor, mas que o nosso coração seja quebrantado e contrito. Porque o salmista disse: há um coração quebrantado, arrependido, contrito, Deus não desprezará. E o que foi que aconteceu? Aleluia! Cresceu, mas quando era fraco o rebanho não punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. E o que foi que aconteceu? Jacó conseguiu ir embora. E quando ele conseguiu ir embora com o rebanho dele, com a família dele, com a casa dele, houve uma libertação, não só da casa do seu sogro, Labão, mas ele se encontrou com o seu irmão, Esaú, no meio do caminho. Eles se perdoaram. A palavra do Senhor diz que foi quebrado um jugo no pescoço. Ou seja, era um jugo que pesava a vida de Jacó e pesava a vida de Esaú. E foi quebrado naquele abraço, porque a palavra do Senhor diz que Jacó se agarrou, se pendurou no pescoço de Esaú. E eles se perdoaram. E existe uma palavra, né, que nós todos sabemos, que quando a gente não perdoa as ofertas que a gente coloca no altar do Senhor, Deus não recebe. Isso é grave e eu tenho temor e tremor em relação a essa palavra, porque a única coisa que se cumpre na face da terra é a palavra de Deus. Então todas as vezes que nós viemos entregar no gasofilácio a nossa oferta, o nosso dízimo, e a gente está com o nosso coração sem liberar perdão para pessoas que nos feriram, o que é que acontece? Deus não está recebendo. E eu quero te dizer, Deus não está recebendo e é Ele que tem que receber, porque é Ele que é o dono do ouro e da prata. Não é seu pastor é abençoado, essa igreja é abençoada, mas a bênção vai vir exatamente de cima para baixo, numa obediência que você tem à palavra de Deus e numa liberação. Quando Jacó ele já libera o perdão no coração dele, Deus faz ele se encontrar com Esaú no meio do caminho, e aquele perdão que já estava no coração dele se manifestou fisicamente. Amém. Aleluia! Aí eu quero que você vá lá para Juízes 7 e 9. Aleluia. Juízes 7. A partir do verso 9, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial. E ouvirás o que dizem então: fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam nos arraial. Mas eu quero ir para a parte que ele quebra os cântaros. Deixa eu ver. Aleluia. É o 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam
ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, e havendo sido pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões das buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem e clamarem: espada do Senhor é de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 a buzina, o Senhor tornou a espada de um contra o outro em todo o arraial, e o exército fugiu. Essa é a palavra muito conhecida, né, de Gideão, juntamente com os 300. Gideão, Deus chama Gideão, ele está lá no lagar, e Deus chama Gideão. Gideão diz: olha, quem sou eu, né, para ser o chefe do exército de Israel, para destruir o exército contrário. E ali Deus fala com Gideão o tempo todo, e Gideão resolve obedecer. E o que é que acontece? Deus dá uma estratégia para Gideão. Por quê? Porque de 32 mil, apenas 300 ficou com Gideão. Porque Deus, ele não é interessado em multidão, ele é interessado nos valentes, nos que não retrocedem, nos que avançam. E aqueles que retrocederam foi porque o Senhor disse: os covardes e medrosos voltem. E contigo, Gideão, vai ficar só os valentes. Ficou apenas 300. E esses 300 tinham o quê? Buzina e cântaro na mão. Enquanto que o exército contrário estava com espada, estava fortemente armado, a estratégia que veio do céu, por causa de uma obediência de um homem, foi o que aconteceu. Eles estavam com tochas, cântaros e buzinas. Quando Deus deu o comando e disse: quebre os cântaros, toca as buzinas, e todos com a espada, mas o Senhor mandou ele dizer uma frase. Qual foi a frase? Espada do Senhor é de Gideão. Então o que é que a gente entende aqui? Que esse homem, que se considerava tão pequeno, ele simplesmente resolveu obedecer. Então não é pela tua grandeza, não é pelos títulos que você tem, não é pela posição social que você tem, não é pelo que você tem no bolso, mas é pelo que o teu coração faz quando Deus te chama. É a obediência que está no teu coração, é que vai vir estratégias do céu, e aquele pouco, e aquilo que você acha que não dá para resolver o que você está querendo, é com aquilo mesmo que Deus vai usar para fazer a vitória chegar na tua vida. Porque a vitória é nossa. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vitória, irmãos, é o nosso nome. Mas para que essa vitória se manifeste, é preciso duas coisas que estamos aprendendo aqui nessa noite: mudança e obediência. Na mudança tem um nível maior para a tua casa, para as tuas finanças, para coisas que estão presas, que você não vê, mas que Satanás fica te prendendo lá na casa de Labão. Mas quando a mudança chega, a estratégia do céu chega, e você vai sair daquele cativeiro completamente abençoado, completamente liberto, perdoador, com uma mudança e uma transformação sobrenatural da parte de Deus. E se você quer vencer o teu inimigo, que não é de carne nem de sangue, mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, você vai somente obedecer. Aí quando você obedece, e quando você recebe uma palavra do Senhor, você vai diante de uma guerra, quebrar os cântaros, tocar as buzinas, acender a tocha e dizer: espada do Senhor é comigo, e todos os teus inimigos
vai ter uma confusão, vai ter um rebuliço no reino espiritual e você vai passar por cima disso, cantando o hino da vitória e dizendo: mais uma vez o Senhor foi comigo. Aleluia! Glória a Deus! E eu já quero encerrar essa palavra de hoje dizendo que a nossa obediência, ela vai fazer a gente ganhar guerras que aos nossos olhos é quase que impossível. Tem coisas e coisas, né, que até pastor Moisés é um homem de muita fé, ele sempre traz testemunho da própria vida dele, né, de coisas que ele conseguiu vencer. Eu fiquei impressionada com aquele negócio da máquina, né, que quebrou, dos japoneses. Aquilo foi o quê? É um homem que anda com Deus, recebe estratégia do céu. E a estratégia do céu faz o quê? Ele ser próspero. Todas as coisas cooperarem em favor dele. Porque o inimigo tem que se dobrar. Assim como as ovelhas e os cordeiros se dobravam diante daquilo que estava na visão deles. Então hoje o Senhor está dizendo: coloque a visão do céu diante do teu problema. Teu problema é financeiro, pegue a visão do céu e coloque diante desse problema. O teu problema é um cativeiro que você não consegue, parece que as coisas andam tudo travado, você não vai para frente nem vai para trás. Pegue a estratégia do céu e coloque no campo da visão disso, para se destravar e para você ser liberto. Mas se você está travando uma guerra contra o inferno, e ultimamente a igreja do Senhor, até a volta dele, vamos travar muitas guerras espirituais, porque o inimigo não está satisfeito com a igreja que está de pé, principalmente a igreja do Amaragi. Todos vocês que estão aqui de pé, todo domingo, toda terça-feira, toda quarta-feira online. Então, para que nós tenhamos estratégias e a gente possa vencer, a gente precisa o quê? Obedecer. E ter uma palavra de guerra certa na nossa boca. E diante do inimigo, a gente vai dizer: espada de Yahvé é comigo. E você vai ver todos os seus inimigos caindo por terra. A situação mudando, porque aqui houve uma confusão entre o exército inimigo. Eles ficaram tão desbaratinados, com aqueles cântaros quebrando, com aquelas buzinas tocando, que um foi contra o outro. O que é que eu quero dizer? Que quando você está em posição com Deus, a estratégia que Deus vai te dar, aquele motim, tudo aquilo que está sendo criado contra você, o mal por si só vai se destruir. E você vai passar livremente, porque você é ungido do Senhor. E no ungido do Senhor, ninguém toca. Porque Ele conta até os fios do nosso cabelo, da nossa cabeça. Nós somos os queridinhos de Jesus, sim. E ai de quem toca na gente, viu? O negócio é triste. Eu não tenho medo nenhum de dizer isso. Eu fico com pena quando alguém se levanta contra qualquer servo e serva de Deus, que eu sei que anda de verdade nos caminhos do Senhor, que eu sei que tem comunhão com Deus. Eu digo: vixe, coitado, meu Deus, não sabe onde está entrando. Está entrando numa caixa de marimbondo. Porque não é nada não, é o inimigo mesmo que faz o serviço sujo dele. Mas quem anda com Deus tem vitória, tem mudança de nível, tem prosperidade, tem libertação e tem vitória diante dos seus inimigos.